O ano de 2024 já começou promissor para Bitcoin e criptomoedas com a aprovação dos 11 ETFs de Bitcoin Spot no mercado americano, mas temos muito mais coisa pela frente, com uma possível queda de juros ainda no primeiro trimestre nos Estados Unidos, halving do Bitcoin se aproximando, perspectivas de ETFs de Ether, e diante de todo esse otimismo fica aquela dúvida, ainda dá para entrar no Bitcoin, dá para comprar no preço atual, já está caro, e as outras criptomoedas, quais irão se destacar, quais tendências vão dominar o mercado nesse ciclo? Esse é o assunto do vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no tema do vídeo e apresentar o meu convidado, que já veio várias vezes aqui no Você Mais Rico, vou lembrá-los que no dia 19 de fevereiro, daqui a pouco, estou abrindo inscrição novamente para a 24ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, onde eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de tomar suas próprias decisões e montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e no exterior, de maneira a proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Para quem quiser mais informações e entrar na lista de pré-matrícula, há um link aqui na descrição do vídeo. Partindo agora para o assunto, Felipe, bem-vindo novamente aqui ao Você Mais Rico para comentar sobre aqueles ativos que devem ser os queridinhos do ano, né, cara? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre cripto num ano em que as moedinhas estão finalmente subindo. Pois é, né? Passou aquele desespero de 2022 principalmente, mas o que me chamou a atenção também foi que 2023, apesar dos 130% de subida do Bitcoin, foi um ano em que não se comentou muito do assunto. Os vídeos que eu fazia, por exemplo, não davam muito view, né? Meio que, subiu, mas e daí, né? Morreu lá em 2022. Agora realmente parece que voltou ao holofote, principalmente por conta dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. E se a gente pega a movimentação do preço, na expectativa, o Bitcoin ele chegou a bater 47 mil dólares no começo do ano. Aí quando lançaram os ETFs em si, muita gente achou que o preço ia explodir e, na verdade, parece que novamente, aquele ditado no mercado que diz sobe no boato e cai no fato, ele se cumpriu. Porque depois o Bitcoin caiu, foi até uns 36 mil e agora tá aí na casa dos 43. Então você acha que o ETF ele foi simplesmente fogo de palha ou realmente ele veio para mudar a maneira como as coisas funcionam? Eu tenho convicção de que ele veio para mudar a maneira como as coisas funcionam no Bitcoin. Os ETFs têm um impacto de longo prazo porque eles funcionam como uma tubulação entre o mercado de cripto e o mercado financeiro tradicional. E uma tubulação muito mais larga que as corretoras de cripto ou as interfaces que a gente tem hoje entre esses dois mundos. Então tem muito mais dinheiro que vai comprar Bitcoin, vai se expor ao Bitcoin por causa desses ETFs. Nas 2 primeiras semanas, eles engoliram algo perto de 3 bilhões de dólares, o que ainda é pouco perto da capitalização de mercado do Bitcoin, bem pouco, é tipo 0,3%. Mas a gente tem que lembrar que esses produtos estão aí ad eternum, né? Ad infinito, em teoria, até que as gestoras quebrem. Eles vão ficar acumulando e engolindo o Bitcoin enquanto houver demanda, e a gente tem exércitos de assessores de investimento agora nos Estados Unidos incentivados a explicar que ativo é esse para os seus clientes, finalmente, coisa que nunca aconteceu nos últimos 10, 12, 13 anos de história de preço do Bitcoin. Então, é uma mudança estrutural, sim, no mercado, cujo impacto vai ser visto no longo prazo. Longo prazo, você acha quanto tempo? Porque, por exemplo, apenas 3 semanas você citou, eles tinham 0,3 no mercado de Bitcoin. Eu vi que depois de passado um tempo, só o ETF da BlackRock, o IBIT, né? Ou IBIT, para quem prefere falar americanizado, e o ETF da Fidelity, o FBTC, já tinham coisa de 0,5% dos bitcoins. Falei, cara, é muito rápido. Imagina onde isso vai parar. Você pega aquele gráfico, já postaram na Paradigma, que mostra quem tem, né, os bitcoins, pessoas físicas são maioria, mas eu pensei, em quanto tempo isso vai mudar para ETFs? Essa é uma das grandes questões. Eu falei 0,3%, que é o flow líquido, né? Então, esses maiores provedores acumularam um monte de Bitcoin, mas teve um ETF em particular que viu saídas de Bitcoin, que é o GBTC, né? Então, no líquido, foi um pouco menos do que o que esses caras acumularam. Mas o impacto vai ser visto, falei no longo prazo, eu imagino que num horizonte de meses a anos a gente já vai, se o Bitcoin continuar subindo como eu espero que continue, o sucesso do preço dele vai ser correlacionado com esse desenvolvimento institucional. E sim, essa tendência de concentração das moedas nas mãos de alguns grandes custodiantes é um risco que se conversa muito sobre na comunidade do Bitcoin. E o próprio Ralph Finney, uma das lendas do Bitcoin, ele já dizia lá atrás que a visão de futuro dele não era o Bitcoin sendo usado por todo mundo no dia a dia, mas sim banks powered by Bitcoin. Então, bancos que custodiam largas quantidades de Bitcoin e emitem dívida, nota promissória, ou vale Bitcoin, ou um instrumento monetário que eles quiserem. Mas quem quiser sempre vai poder ter autocustódia das moedas em si. Acho que é nesse caminho que a gente está se dirigindo. Ou seja, vai acontecer mais ou menos como o ouro. Tava com todo mundo, foi concentrado nos bancos, os bancos começaram a emitir as suas notas bancárias com um lastro em ouro e depois abusar desse poder com reserva fracionária. Então, talvez com Bitcoin o futuro seja praticamente a mesma coisa.
seguindo esse mesmo caminho. É muito louco você pensar isso, porque o próprio Satoshi já deixou várias pistas e vários símbolos relacionados a essa história do confisco do ouro das pessoas nos Estados Unidos, né? Se a gente olha numa escala larga de tempo, dá pra falar que o governo confiscou o ouro da galera. Mas, sim, é nessa direção que a gente tá caminhando. E é meio que uma condição sine qua non pro governo deixar o Bitcoin continuar existindo sem encher muito o saco de quem tem Bitcoin. Porque essa concentração de moedas nas mãos dos ETFs faz com que o poder econômico da rede, né, esteja ali nas mãos de pessoas que dormem na cama com os políticos que lideram os Estados Unidos, né? Então, para eles um dia fazerem uma ordem executiva 6102, que para quem não sabe foi a ordem que mandou as pessoas devolverem o ouro delas e converterem. Gold Act do Roosevelt. Exatamente. Então, para acontecer uma coisa dessas com Bitcoin, pode muito bem acontecer. Tem gente que alerta para esse risco faz tempo. Uma curiosidade boba aqui, que o intervalo do ajuste de dificuldade do Bitcoin é cada 2 semanas, 2016 blocos, que é 6102 ao contrário. Tem gente que fala que o Satoshi escolheu isso aí por causa desse evento. Que interessante. E para quem acha que o ETF não vai mudar as coisas, eu dou um exemplo nacional, aqui local. Na nossa gestora, na Grão, o maior fundo que nós temos, a Arca Multimercado, ela diversifica entre diferentes ativos. E tem uma parte da Arca, 20%, que está destinada àquilo que está fora do Brasil ou o Brasil fora desse dinheiro. Então a gente separou até 2% para poder alocar em Bitcoin. O pessoal da gestora não compra isso em exchanges, em corretoras e faz a custódia. Eu tenho algumas palavras, o Thiago tem outras. Não é assim que funciona. É muito mais fácil comprar a cota lá do Bit11, por exemplo, que inclusive agora a taxa de administração dele até caiu, tá em 0,1. Então dessa forma a gestora consegue se expor, quando ela achar que a posição cresceu demais ela vende, tendo o trabalho igual ela teria com qualquer outro ativo do mercado financeiro. Então foi uma mão na roda o ETF aqui no Brasil. E lá fora não existia a possibilidade até janeiro de 2024. Agora existe. E se você olha essa questão do Bitcoin, eu sou um grande entusiasta, mas os meus sócios na gestora não são entusiastas como eu. Então quando eu falei, vamos botar um pouco de Bitcoin, o pessoal meio que torceu o nariz assim, falou, calma, vamos dar uma estudada. Aí fizeram realmente um estudo. Eles pegaram e avaliaram o Sharpe da carteira com Bitcoin e sem. E o que eles viram é que o Sharpe é uma conta onde você tem o retorno de um ativo, menos o retorno livre de risco, dividido pela volatilidade do ativo não, de uma carteira, né? Volatilidade daquela carteira. Com o Bitcoin a volatilidade aumentava, mas não muita coisa, que era uma posição pequena, mas o retorno aumentava mais do que a volatilidade. Ou seja, o Sharpe da carteira ficava melhor. Colocamos e, de fato, por conta disso, a Arca, que ela vai acompanhar em cada uma das suas fatias o CDI, tentando ganhar, mas o objetivo é acompanhar e ficar próximo, o S&P 500, o índice americano, a parte de ações, o Ibovespa, e a parte de fundos imobiliários, o IFIX. Como ela é uma média ponderada entre índices, digamos assim, porque não é o mesmo peso em todos, ela sempre deveria ficar pelo menos abaixo de um índice. No ano em que o S&P vai muito bem, o S&P puxa a Arca, mas fica lá em cima, e ela fica no meio do caminho. Depois fica o Ibovespa, o IFIX, né, o CDI. Então, ela não conseguiria ganhar nunca dos 4 índices se fosse somente uma média ponderada, mas quando colocou um pouquinho de Bitcoin, ela conseguiu ganhar dos 4 no horizonte, desde a sua criação até o final do ano passado. Então, quando lançou o ETF lá, muita gente subestimou. Eu falei, cara, imagina cada fundo, cada gestora multibilionária, algumas com trilhões na mão, colocando 1% do que eles têm em Bitcoin. Esse negócio pode realmente revolucionar o preço. E pode ser muito mais do que 1% no final das contas, né? Vai saber como vai ser o futuro. É legal que você fez o estudo de caso empírico. Eu sempre nas turmas do Viver de Renda Cripto cito um estudo da Hashdex, gestora desse ETF brasileiro, que mostra para a volatilidade que a sua carteira já tem, o quanto que você pode adicionar de Bitcoin nela para ela manter a mesma volatilidade, mas ganhar retorno, né? Então não mudar o perfil de risco, mas adicionar retorno. E toda carteira comporta um pouquinho de Bitcoin, é meio que essa a conclusão. Eu, particularmente, não sou fã de métricas que definam risco puramente como volatilidade, porque o Bitcoin tem uma volatilidade ridícula, né? Então qualquer uma dessas que você usar, se você na sua janela pegar um ano de queda, vai ficar feia a figura. Vai ficar feia, realmente. Aqui pegando desde o começo, não tem nem como, né? Aí também você bota o Bitcoin em qualquer coisa, ele vai melhorar aquele perfil. É. E aí eu não sei qual é o espaço que as pessoas terão na carteira, mas eu acho que o espaço ideal é mais do que 0. Exatamente. Esse é um ponto. E aí, aproveitando essa questão dos ETFs, foram lançados, o preço do Bitcoin acabou até caindo depois disso, você comentou da Grayscale, eu queria que você explicasse o que aconteceu, por que no final, quando lançaram os ETFs, no começo a saída foi líquida, ou seja, mais gente vendendo do que comprando. E se você acha que essa queda que nós vimos agora, ela pode vir a se repetir? Porque uma das perguntas que eu mais recebo é, caiu, deixei passar, eu comprei pouco, já subiu. E aí, será que antes do halving cai novamente? Ótimas perguntas, acho que tá todo mundo se fazendo elas. Eu primeiro
ressalto que a movimentação de preço do Bitcoin pré-aprovação do ETF e depois desse evento tem muito mais a ver com a especulação do mercado em torno do impacto disso aí do que com os fluxos líquidos que rolaram nos ETFs, particularmente, né? O que esses ETFs movimentaram de dinheiro se movimenta nas maiores exchanges de Bitcoin em questão de horas, né? Então o impacto veio dos especuladores. E aí teve muita gente que antecipou um certo nível de demanda que talvez não tenha se materializado, ou teve gente que simplesmente queria comprar antes e vender no fato, né? Esse movimento me lembrou muito o que aconteceu no começo de 2020, quando o Bitcoin também estava saindo de um fundo de alta. O MVRV, aquele indicador que a gente conversa bastante sobre, passou um tempão abaixo de zero, e quando ele subiu abaixo de 1, o Bitcoin foi de tipo assim, $4 mil a 14 mil. A máxima era 20 mil, máxima histórica. Então ele chegou perto, o pessoal se empolgou, e aí ele caiu, ficou ali na faixa dos 10 por um tempo até disparar de novo e entrar num novo ciclo de alta. O que aconteceu agora, ao meu ver, foi parecido com isso. A gente saiu do fundo, que foi lá em 2022, o MVRV voltou para o território positivo, houve uma disparada dos 20 mil até os 48 mil, e agora o preço está de lado de novo, em reacumulação. A minha expectativa é a de que a história se repita, eu já falei isso 1 milhão de vezes, não é novidade, e o ano que vem seja muito positivo para o Bitcoin com a superação da máxima histórica anterior. Então é isso que eu tô vendo. Quanto ao instrumento da Grayscale, a Grayscale foi uma empresa que foi fruto de uma grande gambiarra financeira. O dono dela, o Barry Silbert, é um cara antigaço em cripto que tinha feito startups de venda de ações no mercado secundário, engenharias financeiras nos primórdios da internet. E aí ele viu a oportunidade, em 2012 ou 13, de fazer um instrumento que fosse tipo um ETF, que negociasse nos brokers americanos, antes da CVM americana, a SEC, aprovar de fato um ETF. E aí ele criou essa Grayscale, que era um produto que acompanhava o preço do Bitcoin, mas você não podia converter por Bitcoin. Só podia pôr Bitcoin e vender por cash se você quisesse. E aí esse produto existiu, prosperou, recebeu muito dinheiro até agora, a aprovação oficial dos ETFs, porque era o que de mais perto havia de um ETF. Só que ele tinha um desconto enorme, porque quando as pessoas viram que outros ETFs iam ser aprovados, as pessoas que compravam esse negócio da Grayscale no mercado pararam, ele foi ganhando um desconto, então ele já estava valendo muito menos do que ele devia valer. E aí, quando os outros ETFs lançaram, quem tinha dinheiro nesse negócio da Grayscale, que ainda por cima cobra uma taxa altíssima, tinha todo o incentivo do mundo para ou vender, sair dessa posição, ou ir para outros ETFs. De forma resumida, foi essa a história. Tinha muita gente que estava preso lá nesse ETF da Grayscale e teve que vender quando os outros ETFs se tornaram negociáveis, e o próprio ETF da Grayscale se tornou conversível a par aí, né? 1 a 1, de fato, no valor que ele devia valer. Entendi. Da Grayscale, para quem acompanhou os ETFs lá, era o GBTC, que era esse mais antigo. A taxa dele, acho que era 1,5, coisa 2,5, assim. eles baixaram para 1,5. Baixaram para 1,5 agora. Sendo que lá fora você tem ETFs onde a taxa tá 0, porque eles estão renunciando à taxa, e depois vai ser 0,2, 0,25, por exemplo, o da BlackRock. Então as taxas são baixas até a ponto de baixar a taxa de ETFs em outros locais, como aqui no Brasil. Acredito que a taxa ela vai ficar mais baixa por conta dessa competição. E o que você acha da exposição via ETF? Sei que você é um cara das antigas em cripto, mas pensando em termos gerais, assim, porque você com certeza deve ter histórias tristes para contar de pessoas que entram em contato falando: marido faleceu, ele tinha Bitcoin, eu tô com a carteira aqui, mas o que eu faço agora? E aí não tem as palavras, não deixo as palavras, aquilo vai se perdendo. Você acha que é uma maneira que ela é interessante, ou devido ao ponto de que not your coins, not your keys, você não acha interessante? É melhor ter a custódia mesmo? Eu fui mudando de opinião ao longo dos anos. Eu era bem mais rígido. E eu acho que todo mundo deve aprender sobre autocustódia. Todo mundo que se interessa, né? Mas hoje eu vejo que é um puta produto o ETF. A minha esposa tem ETF de cripto. Conheço um monte de gente que tem. Pro pessoal que é mais velho e que não tem familiaridade com tecnologias móveis, também salva a vida. Como é que minha avó vai ter Bitcoin? Não tem como, né? Para ter uma conta num broker, numa corretora de ações, já é difícil. Então eu acho que é um excelente produto. É um produto que alarga a boca do mercado, né? Para que muito mais gente possa entrar. É inevitável. Eu também acho. Inclusive, eu fico pensando, eu tenho Bitcoin agora, talvez eu comece a converter no futuro para ETF. Não sei se toda a posição, mas uma boa parte dela. Eu já tive uma história que ela não foi triste, mas por, sei lá, uma meia hora eu achei que pudesse ser. Inclusive, eu mandei mensagem pro Felipe quando isso estava acontecendo. Eu fui pegar minha Cold Wallet e atualizar, de tempos em tempos é bom fazer isso. E aí na atualização deu um problema. Eles falaram: olha, deu um problema aqui, se você clicar em prosseguir, você vai ter que recuperar a carteira, pegar as 12 palavras e recuperar. Eu falei: tranquilo, né? Tem as 12 palavras pra isso. Aí botei, eles apagaram a carteira, e quando eu fui pegar as 12 palavras pra recuperar, elas não entravam. Aí tentei uma vez, nada, 2, 3, 4... nada. Aí mandei mensagem pro Felipe, mandei pro Jonatas, que é o co-CEO da BitBank, né?
o app que foi fundado com a fusão de Bitcoin e Bitpreço, falou, cara, você pode ter anotado uma palavra errada, e mandou a lista das palavras, eu conferi, não, tá tudo certo aqui, e não entrava de jeito nenhum. Depois eu fui ver que eu estava recuperando errado, porque na hora de recuperar é um teclado tipo celular antigo. Você quer digitar, por exemplo, o B, aí tinha o ABC na primeira tecla, tem que apertar A, B 2 vezes, né? E eu não, achei que ele fazia uma combinatória, e aí era erro do operador. Mas nisso, eu pensei, puta, por que eu comprei essa porra como moeda e não comprei ETF? Mas, fica a lição aí, então, se você tá recuperando errado, você pode ser burro que nem eu, é um erro seu. Mas depois eu pensei, cara, um ETF de taxa baixa, ele resolve muitos problemas. Só não resolve aquele que, para algumas poucas pessoas, é o problema principal, que é ser perseguido por um governo, por exemplo, é ter seus bens confiscados, em alguns países pode acontecer, aqui no Brasil já aconteceu lá atrás, então isso ainda é só tendo de fato a moeda. Mas para ter esse bônus dessa segurança, há esse ônus de que se você não fizer a custódia própria da maneira correta, cara, vira uma doação para a rede, né? Como o Satoshi costumava dizer. Exatamente, é um trade-off entre conveniência e soberania. O tio do Peter Parker já dizia, e eu sempre recito ele, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você quer ter esse superpoder de poder ir para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, com uma fortuna dentro da sua cabeça, ou anotada num pedaço de papel, ou encravada num pedaço de titânio, tanto faz, você tem que arcar com a responsabilidade. E aí, pensando em outras criptomoedas, Felipe, porque já tem muita especulação agora em torno do lançamento de ETFs de Ether. E aí você acha que isso vai acontecer, que vai ter menos demanda? Porque se a gente pensa na finalidade dessas criptomoedas, o Bitcoin, ele tá cada vez mais, até nas palavras do Larry Fink, do CEO da BlackRock, ele seria uma reserva de valor emergente. Já o Ether, ele serve para outras coisas, né? Muito mais uma moeda que serve para combustível daquilo que está acontecendo nessa nova internet descentralizada, que é a rede do Ethereum. Você acha que o apelo é o mesmo ou não? A Ethereum é um sistema operacional descentralizado, né? Uma plataforma de computação que ninguém é dono, uma nova internet. O apelo é completamente diferente daquele do Bitcoin, que é um campo neutro politicamente, um ativo apolítico, é uma reserva de valor incensurável, o colateral mais pristino que existe, né? É uma moeda mesmo. E a Ethereum não, é uma plataforma de computação. O regulador americano já falou várias vezes que tanto o Bitcoin quanto a Ethereum não são valores mobiliários. Então, tudo me leva a crer que o ETF de Ether é uma questão de tempo, que ele vai acontecer, vai ser aprovado nesse ano ainda, eu acho. Mas a gente já tendo visto o impacto que o ETF gerou no Bitcoin, ou não gerou no preço do Bitcoin, eu não acho que o ETF vai ser um catalista tão grande assim pro Ether. E eu acho, inclusive, que o mercado tá olhando a Ethereum de uma maneira diferente, porque até o ciclo anterior ela ainda era uma plataforma emergente, e agora ela meio que virou a incumbente. Até 2021, a gente viu um monte de novas blockchains de primeira camada, como a gente chama, que são as competidoras da Ethereum, brotando. Mas agora, pela primeira vez, eu vejo que o domínio da Ethereum está sendo desafiado por uma competidora e a Ethereum está nessa posição de incumbente. Então, já fui mais bullish, já tive uma perspectiva mais altista para Ethereum. Hoje eu vejo outras redes como a Solana comendo um pouco do market share e do mind share dela. O que seria esse mind share que você fala? Pessoas pensando na rede e usando a rede para suas atividades do dia a dia. Então, tem muita gente que, em vez de usar corretoras, exchanges para tradear moedas, negocia direto na blockchain, né? Nas exchanges descentralizadas. E a mais famosa do mundo até o ano passado era Era a Uniswap? A Uniswap. Hoje você já não deve mais saber qual que é. Não sei. É Jupiter, é um agregador na Solana. E, cara, boa parte da atividade especulativa em meme coins e moedinhas menores na Ethereum, que quer você goste ou não, é boa parte do volume na rede, migrou para Solana porque as taxas são 2 ordens de magnitude mais baixas, a experiência é melhor, e agora tem um monte de moeda sendo lançada na Solana, a wallet da Solana tá sendo mais baixada que as wallets da Ethereum, e essa nova leva, esse novo cohort de pessoas que estão entrando no mercado, já estão sendo educadas nessa cultura da Solana em vez de na cultura da Ethereum. Então eu vejo uma mudança importante em curso. E aí, já aproveitando esse tema da mudança, pensando nas altcoins que geralmente, num ciclo positivo, elas conseguem performar melhor do que o Bitcoin. Você acha que a Solana seria uma grande candidata entre aquelas que são maiores até a melhor performance? Entre as top 10, sim. A Solana já entregou mais performance do que acho que todas as outras do top 10 no ano passado. E nesse ano provavelmente deve estar na frente também. Em cripto, acho que em todo o mercado, né? Eu não vejo sentido em você apostar contra o cavalo que tá ganhando. Sempre cito o exemplo do Axie Infinity. Muita gente perdeu dinheiro buscando quem que era o próximo Axie Infinity em 2021, sendo que se tivesse colocado dinheiro no Axie Infinity, teria ganhado, né? Então... Colocado e tirado, Colocado e tirado, obviamente. Todas essas moedinhas aqui que a gente tá comentando tendem a zero no longo prazo contra o Bitcoin. Só o Bitcoin vale a pena você portar num horizonte longo o suficiente de tempo. Você acha que até Ether e Solana, por exemplo, entram nessa... Ether já amadureceu e já tá na adolescência, mas ainda não é um adulto, um
senhor ancião como o Bitcoin, né? Solana não. Solana ainda é uma criança, mas está emergindo com força. Para quem quer... Eu falo muito do método da base, né? No Viver de Renda Cripto, de você separar uma parcela pequena do seu portfólio para atividades especulativas, experimentais, né? E altcoins. Uma parcelinha pequena do seu portfólio em Solana pode fazer sentido, mas jamais alocar boa parte do que você tem numa rede nova e experimental como essa. E pensando em narrativas que devem capturar o mercado, porque se você pega o último ciclo, a gente teve a narrativa dos NFTs, metaverso, o Facebook chegou a alterar o seu nome para Meta, não sei se hoje o Zuckerberg ele se arrepende disso, por exemplo, porque o Facebook ele tá ganhando dinheiro com o que sempre ganhou, redes sociais, e parece que o projeto dele de metaverso ele meio que deixou de lado. Inclusive ele tá cada vez mais comprado no mundo real, com ilha, criando gado. Vou comprar ainda uma peça de carne lá do Zuckerberg, desse gado alimentado com cerveja, etc. Mas o que você acha que deve capturar a narrativa agora? Porque nesse tempo de inverno cripto, a gente teve IA escancarando a porta, né, com o ChatGPT, e nós vimos tokens, vários deles sem pé nem cabeça, lançados com essa narrativa de IA. Você acha que esse ano vai continuar sendo uma narrativa voltada para isso ou não? Algo novo deve surgir? Você já tá vendo alguma coisa que o pessoal não tá de olho? Você quer mais imerso nesse mundo? De novo, eu não vou apostar contra o cavalo que tá ganhando. Então, tudo que é token que tem a ver com inteligência artificial e que tem alguma solidez fundamental, subiu bem no ano passado. Nesse ano a história tá se repetindo. O que seria o subiu bem, só para o pessoal ter uma ideia? No ano passado os preços estavam muito deprimidos no começo do ano, né? Então Sim. tem um monte de token que subiu entre 20 e 50 vezes. 20 e 50 vezes? 2.000 e 4.900%. Caceta. Mas os majors, aí Solana subiu mais de 10 vezes, né? E é uma moeda do top 10. Agora os preços já estão num patamar um pouco mais justo. Mas a gente ainda não tá no momento eufórico do ciclo. Agora, tem vários tokens que têm a ver com inteligência artificial e que fazem sentido fundamentalmente. Tokens para computação distribuída, para você treinar modelos sem precisar alugar um data center centralizado, como o Render. Ou até plataformas inteiras para você desenvolver, treinar e inferir modelos novos, como a BitTensor. E tem vários outros projetos menores também que eu não vou me arriscar a soltar o nome aqui. Mas tem um monte de gente que está cavalgando nessa narrativa com solidez e que vale a pena prestar atenção. Então, IA é uma narrativa forte. E tem outras duas que eu acho que vale a pena destacar aqui para o pessoal prestar atenção. Uma delas, eu não vou gastar muito tempo porque não é muito sexy, se chama restaking, que é o ato de fazer staking novamente. Que é o staking, para quem nunca ouviu esse termo também, acho que é bom. Staking é quando você trava moedas num programa, você deposita dinheiro num programa e ele fica travado lá. Então você tem um custo de oportunidade, porque o dinheiro tá parado lá. Esse dinheiro tá sujeito a algumas punições, você perder um pouco de dinheiro se algumas coisas acontecerem. E em troca de você correr esse risco e sofrer esse custo de oportunidade, você ganha uma recompensa na moeda da rede. Então na Ethereum, você pode travar os seus Ether, fazer stake num programa, e aí, em troca você ganha uns 4% ao ano de Ethers por estar correndo esse risco aqui. Tecnicamente, você presta vários serviços à rede. Então isso é o staking. A Ethereum tem essa vocação para engenharia financeira, né? Para maloqueiragem financeira. Então o restaking é uma forma de reipotecagem. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas é um primitivo criptoeconômico novo que cria um mercado de segurança para que novas blockchains possam ser lançadas com mais facilidade. E aí o token que é líder dessa narrativa chama Eigenlayer e tá no meus top aí para esse ano. Acho que vai ser lançado esse ano. Ainda não foi lançado. Já tem alguns jeitos de se ter exposição a ele. Não vou abrir eles aqui porque é meio complexo, mas a hora que for lançado, prestem atenção que tem tudo para ficar grandão esse aí. A principal plataforma de staking de Ether ainda é o Lido ou não? Ainda é o Lido. Eu pergunto ainda porque esse mundo, gente, muda muito rápido. Então vocês estão um velho aqui falando com o Felipe, sendo que lá atrás eu estava muito mais informado sobre isso, mas a evolução ela é constante. Então, tentando dar um exemplo para o pessoal que está assistindo. Eu pego meus Ethers, vou nessa plataforma Lido e coloco eles em staking. Eu vou ganhar uma recompensa de mais ou menos 4% hoje em dia. Sim. 4% em Ether. Só que quando eu coloco meus Ethers lá, eu ganho um recibo, que seria aquele... Como é que é o nome? STTH. STTH. Eu posso pegar isso aqui e fazer um staking dele agora. Exatamente, você entendeu perfeitamente. Você deposita ele na Eigenlayer e aí o STTH tem um 4% de retorno e tem alguns riscos também. Eu ganho mais retorno. Agora eu consigo dobrar meu retorno. Mais do que dobrar, potencialmente. Não quero fazer muita propaganda aqui, mas é isso aí. Por isso que cripto, quando a crise vem, cai 80%, porque tudo é o colateral do colateral do colateral. Então, quando uma parte cai, todo o restante acaba sendo afetado. Alta alavancagem. Quem tá fazendo isso, que você acabou de descrever aqui, tá concorrendo a um airdrop, que é outra narrativa que tá em alta, né? Que é quando um token é lançado e dado de graça para algumas pessoas. Seria legal se você fizesse esse stake aí na Eigenlayer e ganhasse esse airdrop. Eu tenho meus Ethers na Lido, estão lá. Então, simplesmente esse meu STTH,
Ele tá parado, sendo que eu posso ganhar esse saldo. Pode ser que a gente faça um vídeo sobre isso. Se quiserem um vídeo sobre isso, deixe os comentários aqui, tendo demanda, a gente faz o vídeo. E aí, aproveitando e falando de airdrops, porque lá na Paradigma vocês têm até uma planilha para os caçadores de airdrop que você fala, né? Explica o que é airdrop pro pessoal, porque o cara que ele começou a acompanhar a cripto, ele parou, ele tem viva na cabeça aquela ideia do ICO, de uma Initial Coin Offering. O cara ia lá e listava essa moeda. E hoje em dia a narrativa meio que mudou. O pessoal lança uma certa aplicação, as pessoas interagem com aquilo e depois ele distribui o token. Então, essa é uma definição do que é airdrop, tem uma maneira melhor de definir para quem é leigo poder entender. E dá para ganhar dinheiro com isso realmente? Foi uma boa definição. Basicamente, no passado, os tokens eram vendidos. Essa era a maneira como eles eram lançados no mercado, né? E um cara falava, vou fazer um token aqui, tô vendendo por tanto, quem quiser compra, e aí ele tá no mercado, tá líquido. Tinha que pagar uma exchange, uma corretora, listar nela e aí tava líquido. Só que o regulador americano falou para parar de fazer isso, basicamente. Hoje em dia, o meta, a narrativa, o padrão mudou, e os tokens estão sendo lançados, entre muitas aspas, de graça, através desses airdrops. Então, os times fazem assim, constroem um produto antes de mais nada, e aí passa um tempo, verifica a atração, muda esse produto, e aí eles pegam o token e lançam e dão de graça para todo mundo que já usou esse produto. Então, no começo dos airdrops era assim. E aí os critérios de alocação desses tokens novos foram sendo refinados com o tempo. Então, hoje não basta você só usar um produto. Você tem que fazer certo limite de volume, certas transações, certas atividades específicas. Só que essa narrativa ficou tão popular que hoje toda criptomoeda nova é lançada assim, e tem gente que está se especializando em caçar essas moedas novas, em ganhar essas moedas. Uma analogia com o mundo real é tipo assim, o Uber te dá R$10 se tu convidar alguém para entrar no aplicativo. Aí tu, por e-mail, sei lá, aí tu cria 100 e-mails, convida esses 100 e-mails, cria 100 novas contas e ganha R$1.000 para gastar no Uber. Então, as pessoas estão fazendo isso com cripto, fazendo atividades específicas para ganhar criptomoedas. Cara, cria 100 carteiras novas para interagir com as 100 carteiras naquela determinada aplicação para ganhar recompensa. Exatamente. E aí tem toda uma arte / ciência de você saber quais que são as aplicações que tem mais potencial de fazer airdrop, quando, né? Porque você não quer caçar um airdrop que vai demorar anos para acontecer. Você não quer esperar 5 anos para isso. E quais são aqueles nos quais você não vai ser diluído, então nos quais a competição é menor. E eu digo que é uma arte, uma ciência, porque tem método para você saber isso e para você caçar esses airdrops gastando o mínimo possível. É isso que a gente ensina lá na Paradigma. E nessa planilha já foram quantos airdrops já que vocês conseguiram? Cara, já deve ter acontecido uns 8. 8? Ela tá na 4ª versão, acho. Tem uma trilha que a gente chama, que é um mini curso prático, onde um especialista nosso, o Chico, fica caçando. Ó, tem episódio novo direto. E quanto que já foi reunido, assim, de recompensa por interagir com os protocolos? Mais de R$100.000. Mais de R$100.000? Eu volto a repetir uma coisa que eu já falei várias vezes, mas se eu estivesse começando hoje, assim, no mundo das finanças e fosse me especializar em alguma área, é que eu já comecei lá atrás, já tô há 16 anos nisso, mas cripto é uma área que tem muito potencial, muito potencial. O Felipe falou uma vez uma frase que ficou na minha cabeça. Você disse que nesses ciclos de alta de cripto, é aquela hora onde o seu vizinho idiota que comprou uma moeda que é um meme com cara de cachorro, ele fica milionário, enquanto você, usando análise fundamentalista, lendo balanço de empresa, está ganhando 20% ao ano. E é bizarro como isso de fato acontece. Então esses ciclos de subida e depois queda, eles trazem muita oportunidade para quem consegue participar da subida e se blindar na hora da queda, não ter todo o patrimônio lá, por exemplo. E aí, Felipe, pro pessoal que está assistindo e quer saber mais, não sei se você quer deixar algum link aqui na descrição do vídeo, fique à vontade, mas como é que as pessoas te encontram e como é que elas fazem para participar, por exemplo, dessa caçada airdrops, para ter mais informações? Primeiro, um disclaimer antes da gente acabar. A gente falou sobre um monte de coisa experimental aqui, né? Eu já falei e reforço. Nenhuma dessas criptomoedas é equiparável ao Bitcoin em termos de maturidade e risco. Bitcoin é hold pro resto da vida. Vou ter mais uma pergunta, então, até o final. Pode fazer isso, eu faço a última pergunta. Esses projetos todos aqui são experimentos que me excitam intelectualmente, mas que eu não vou carregar por anos a fio na minha carteira. Quem quiser me encontrar na internet, é só buscar @Felipeter, Felipe, T-H-E-R, ou @paradigma.education. Vou mandar aqui depois o link dessa planilha do caçador de airdrops para ficar aqui na descrição. Dá até para você acessar ela de graça. E a gente pode deixar o link também dessa trilha se você quiser aprender com alguém te guiando. E basicamente é isso. Disclaimer de que nada é equiparável ao Bitcoin e de que apesar das expectativas serem positivas para esse ano e para o próximo, a volatilidade é inerente à cripto, então vai devagarinho e vai com calma. Bom, Felipe, aquele basicamente falou, Bitcoin é aquilo que você segura, isso aqui você pode ganhar dinheiro, mas no longo prazo, a maior parte desse universo cripto tende a zero. Agora, sobre o Bitcoin, para aqueles que não conheciam, que não tinham nada, ou que eles acumularam muito pouco durante a fase de baixa e já viram 130 de subida no passado, e esse ano que deve caminhar também
também para novas subidas e potencialmente 2024 e 2025 um novo recorde histórico. Isso é o mínimo. Está em 47, o recorde é 69, né? Uma subida até pequena. Eu espero que isso seja feito com folga. Mas na sua visão, como é que essas pessoas podem fazer agora? Ainda dá tempo de entrar? Você esperaria uma queda? Compraria todo mês? Qual que você acha que é a maneira mais eficiente? A maneira mais saudável é você fazer aportes recorrentes. Então, escolher uma data fixa, tipo dia 3 de todo mês, e todo dia 3 você pegar um pedacinho do seu salário que não vai mudar o seu padrão de vida e fazer a alocação. Que assim você minimiza o impacto da volatilidade na quantidade de Bitcoin que você está comprando. Tem até outras estratégias que têm um retorno melhor, mas essa aí te faz dormir melhor, é mais saudável. Então, é a maneira que eu recomendo para quem ainda não tem. E eu acho que, apesar de não estar mais tão barato, ainda não tá caro. O MVRV tá em 1.8 alguma coisa, ainda pode subir bastante. Quando a gente olha para os padrões cíclicos do Bitcoin, eu falo sempre dessa teoria, ainda que ela seja uma teoria totalmente especulativa, né? A gente ainda tá longe do próximo topo, né? Nos ciclos passados, romper o topo anterior foi só o começo. A brincadeira mesmo foi buscar um novo topo, né? Então esse é o momento eufórico mesmo, que o vizinho fica milionário e que eu tô ansiando pra gente chegar nele. É basicamente isso. Bom. Putz, tem um presente. Esqueci. Posso te dar? Pode dar, por favor. Vou ganhar um Bitcoin ao vivo aqui, gente. Felipe, não precisava, cara. Caramba. Você viu que no final do ano passado a gente fez um livro, né? Eu vi. É o livro? Pô, que legal, cara. Vou abrir aqui pra vocês verem. Foi a maleta. Maleta style, né? Que bacana. E o que é esse livro aqui que eu tô recebendo? Esse livro chama Um Café com Satoshi e é uma coletânea de contos, artigos e textos sobre os aspectos mais fascinantes do Bitcoin. A ideia é ser um objeto de colecionador que, para os Bitcoiners terem na sua biblioteca pessoal, com uma pegada mais lúdica, mais vibrante, mais de entretenimento do que aquele tom meio apocalíptico e assustador que vários materiais sobre o Bitcoin têm. Matéria de Bitcoin realmente é assim, né? O mundo fiduciário vai acabar, a miséria pra todo lado. Exatamente. Quem tem Bitcoin se salva, quem não tem se deu mal. E também, obrigado, cara. É o primeiro livro, acho que do mundo, que eu tenho conhecimento, que também é uma wallet de cripto. É uma wallet? Então tem uma wallet embutida na capa. Se você tirar essa sobrecapa, a capa é única, são só 50 unidades. Você tem a de número 3, então você é um privilegiado. E dá pra tu escanear com o celular essa wallet e mintar um NFT que tá aqui dentro, que dá acesso vitalício ao Paradigma e vai ter outras coisas no futuro também. Pô, que bacana. Agradeço demais o presente aí. Obrigado, Felipe. Boa. Tá aqui o meu livro. Obrigado pra caramba, eu, Felipe, o pessoal da Paradigma por isso. E pra quem quer aprender mais, acompanhar mais do mundo cripto, quais são os canais de contato com você, com a Paradigma? Deixa aí as redes todas, por favor. Segue @Felipeter no Twitter e no Instagram. FelipeTher são os meus perfis. Ou @paradigma.education, também no Instagram e no Twitter, que são as redes da Paradigma. Lá você vai encontrar links pra aprender mais sobre airdrops, link pra encontrar esse livro aqui, que também se acha de graça no Kindle, dá pra pedir na Amazon, e link pra todos os materiais que você precisa pra se aprofundar nesse mundo. Felipe, obrigado pela presença novamente, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Pra quem assistiu, muito obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.